Fala pessoal, estamos de volta, tudo bem? Eu sou o professor Cristiano, sou professor de língua portuguesa, trabalho na rede pública, na rede privada e tenho feito vídeos resolvendo questões de língua portuguesa dessa banca aí, ó, da banca Funatec. Talvez você vai, talvez não, né? Com certeza você vai fazer algum concurso para essa banca, né? Que tem essa banca aí como organizadora. Então você está no lugar certo. Já te peço que você se inscreva, que você comente, dê o seu like e ative o sino para que quando eu coloque um novo vídeo você seja aí acionado e assista e se prepare, ok? Certo? Então como é que funciona o nosso trabalho aqui, tá? Eu trago aqui questões, dessa vez eu trouxe questões nível, dessa vez não, né? O vídeo anterior eu já faço isso, a parte 5, questões nível superior, fundamental e médio, né? Fundamental, médio e superior, para ficar mais organizado aí organizada a fala. Então nós vamos resolver questões, você pode pausar o vídeo, você tenta responder e aí depois nós corrigimos juntos. Tranquilo? Então vamos lá. Nós vamos começar aqui com questões, ó, questões de nível superior, tá? Então, se você vai fazer aí um para professor ou qualquer outra área que é nível superior, vamos lá, vamos ver. Questões recentes, tá? Questões fresquinhas aí da Banca Funatec. Essa primeira questão tinha um texto, mas eu trouxe de propósito porque a Banca Funatec, ela ama perguntar significados de palavras. Ela gosta de perguntar, ela pergunta também a questão de ortografia, escrita correta de palavras. Então, dê uma estudada em ortografia. Já pega teu caderno. Nunca ouvi falar sobre isso, professor. Já anota esse conteúdo. Ortografia. A Banca Funatec ama. Então, olha só, ela pergunta aqui, ó, sobre a palavra em destaque, que é misóginas, instituições racistas e misóginas. Ela pergunta aqui, a palavra em destaque, que é misóginas, né? Teria o melhor significado na seguinte alternativa. O que é misoginia? O que é uma instituição misógina? O que é um misógino? O que seria? Você sabe? Nosso gabarito aqui, gente, é a letra A. É o indivíduo que sente repulsa, horror ou aversão a mulheres, né? Ou seja, aquela pessoa que é machista, e por ser machista é misógino, tá? Na maioria das vezes o machista ele é misógino, mas a misoginia entra nessa questão, repulsa, horror e aversão. Ok? Nosso gabarito aí, letra A, eu espero que você tenha respondido corretamente. Já te peço que ao final do vídeo você coloque aí nos comentários quantas questões você acertou, ok? Vamos lá. Vamos lá, língua portuguesa. Marque a alternativa em que não se faz, olha só. A banca, ela brinca muito com isso. Às vezes ela quer a correta, às vezes ela pede a incorreta. Nesse caso, ó, marque a alternativa em que não se faz necessária a correção ortográfica. Ou seja, qual a que está correta? Se não é preciso, se não se faz necessária a correção ortográfica, é aquela que está correta. Então vamos lá. Aquela brincou com ortografia, é o que eu falei para vocês. Ortografia é a escrita correta das palavras. Então ela disse assim, ó: o norte é o ponto cardeal que irá lhe orientar. Aqui, gente, cardeal aqui é com E, ponto cardeal. Cardeal aqui é da igreja, né? Então não pode ser a letra A. Os temperos estão na dispensa. Dispensa aqui com E, com I, é de ser dispensado. É despensa. Essa banca, ela brinca muito com esses nossos vícios, né? Por exemplo, o E. Eu lavei a roupa e saí. É um E, mas a gente fala I. Dente. Né? Quando a criança está até aprendendo a ler, a escrever, ela costuma achar que é com I. Né? Minha filha, por exemplo, outro dia foi escrever escola, ela colocou com I, porque é com E, mas a gente fala o I. Então essa banca, ela brinca com isso. Ó. Eu até trouxe, eu não trouxe, né? Mas aqui, ó, dispensa, despensa, mas nós falamos dispensa. Dispensa que existe na língua portuguesa, mas não é com esse significado aqui, ó, de guardar os temperos. É na despensa. No xadrez, começa se movendo o peão. Não é peão, é peão, é com E.
ok? O assunto é delicado. Vou precisar de sua descrição. Descrição aqui significa total sigilo, né? De você manter segredo, ou seja, é um assunto delicado, então eu preciso da sua descrição, tá certo? Se eu colocasse descrição com E aí, seria de descrever algo, né? Dizer, caracterizar para que a gente consiga reconhecer esse objeto, essa pessoa, esse lugar. Ah, vou descrever qual a descrição do professor? Ah, o professor Cristiano, ele é alto, tem uns olhos pretos, ele é lindo, tá? Se você fosse me descrever. Então, aqui tá certinho, ó. Então, o que não precisa ser corrigido é a letra D. Não precisa ser corrigida é a letra D, ok? Letra D aí é o nosso gabarito. Acertou? De boa? Vamos lá. Lembrando que isso aqui são questões do nível superior, tá? De língua portuguesa. Lembrando que eu começo a partir da questão 6 ou 7, porque as outras são questões de interpretação de texto. Então eu acabo, como são textos bem longos e às vezes a banca só usa um texto para todas as questões, ela vai pegando algumas partes dele, ok? Vamos lá. Qual conjugação não existe no imperativo do indicativo, tá? Qual conjugação não existe no imperativo? Imperativo é um modo verbal. Existem 3 modos verbais: o indicativo, né, o subjuntivo e o imperativo. O imperativo é aquele modo que indica uma ordem, um pedido ou um conselho. E tem no imperativo uma pessoa que não existe. E qual é essa pessoa? É a primeira pessoa do plural, tá? Primeira pessoa do plural. Ok? Primeira pessoa do plural não, gente. Tá errado isso aqui. Vou apagar aqui. É a primeira pessoa do singular. Por que a primeira pessoa do singular? Porque você não dá uma ordem para você mesmo. No imperativo do indicativo, você começa a partir da segunda pessoa. Falas tu, certo? Ok? Você começa a partir da segunda, porque não tem como você dar uma ordem ou um conselho para você mesmo. Então você começa a partir da segunda pessoa. Não tem primeira pessoa do singular. Ok? Certo? Então, gabarito aí, ó, letra C, na primeira pessoa do singular, porque você não dá ordem para você mesmo. Você dá ordem para o outro, para as outras pessoas, ou para um conjunto, no caso, na primeira pessoa do plural. Ok? Vamos lá. Bem difícil essa questão, porque se você não tiver, ó, já anota aí, ó, para você estudar tempos verbais. A banca ama perguntar sobre tempos verbais. Quem assistiu aos outros vídeos que eu já postei aqui, já pôde perceber que ela está sempre perguntando algo, ela coloca um verbo, pergunta qual tempo ele está, ou qual tempo não existe, se ele está no pretérito perfeito, imperfeito, mais que perfeito. Já anota aí no seu caderno, eu sei que você está com um caderno aí para estudar, tá? Já anota aí estudar tempos verbais. Veja lá quais são os tempos do modo indicativo, do modo subjuntivo e também do modo imperativo, para que você não erre essas questões, tá? Vamos lá. Outra questão, ó, a forma nominal do verbo caber no particípio é. Vamos lá. O verbo, ele tem 3 formas nominais. O modo infinitivo, que são os verbos terminados em R, dançar, andar, vender, partir, está no infinitivo. Tem o gerúndio, que são aqueles que terminam com NDO, que é uma ação presente que está acontecendo, tá? No momento. Falando, gravando, dançando. E tem o particípio, que exerce ali uma função nominal de quase de um adjetivo, digamos assim. Essa função nominal. Ok? Então, são aqueles verbos que terminam com ado ou ido. Ou também tem as formas regulares e irregulares, tá? Eu tinha trazido ou eu tinha trago, por exemplo, certo? Eu tinha trazido, ok? Eu tinha pago ou pagado. Então, os verbos terminados em ido ou ado estão no particípio. Ele quer saber como é que fica o verbo caber no particípio. Então, eu vou procurar aqui onde tem ido ou ado. Ó. É a letra B, o nosso gabarito. Ó. Ok? Letra B. Cabendo é gerúndio.
Caibo é a primeira pessoa. Eu caibo é a primeira pessoa do presente do indicativo. Caiba já é imperativo, tá? Certo, gente? Então, nosso gabarito aqui, ó, onde o verbo está no particípio? Na letra B. Se você, de repente, ficou com dúvida acerca desse assunto, estude aí formas, tá bem ali, ó, formas nominais do verbo. São essas três. Você pode aí dar uma pesquisada, uma conferida. Ok? Nona questão. Décima, na verdade. Após todo o escarcéu, meu pai adentrou furioso na sala, entrou furioso na sala, falando alto. Aí ele pergunta, ó, as palavras em destaque são respectivamente, ou seja, na ordem, primeira e segunda, respectivamente. Olha só, meu pai adentrou furioso. Então, furioso é uma característica do meu pai. Então, furioso aqui é um adjetivo. Adjetivo é uma palavra que caracteriza, ok? Então, onde tem adjetivo? Eu tenho adjetivo aqui na letra A e na letra C. Agora, olhe a outra palavra, né? Ele entrou falando alto, falando alto. Alto aqui está modificando, está dizendo a forma como meu pai falou. Quem faz isso é um advérbio. Uma das características do advérbio é modificar um verbo. Pode modificar um verbo, um adjetivo ou um próprio advérbio. Certo? Então, ele modifica o verbo. Ok? Então, alto aqui é um advérbio. Então, nosso gabarito aqui, respectivamente, é o quê? É adjetivo e advérbio. Gabarito aqui pra gente é a letra A. De boa? Letra A. Tranquilo? Acertou? Uma dica é, o advérbio nunca vai modificar um substantivo. O advérbio trabalha, ele modifica um verbo, ou um adjetivo, ou um próprio advérbio. Fica essa dica aí para vocês. Ok? Vamos lá, questão número 11. Nosso casamento pede socorro e você continua com seus adultérios. O gabarito colocou aqui, ele pergunta o seguinte, ó. Podemos dizer que a oração em destaque é do tipo coordenada sindética o quê? O gabarito, gente, trouxe aqui a letra B, tá? A aditiva. Porém, eu faço uma ressalva. Nem toda vez esse E, ele dá ideia de adição. Eu, no caso aqui, discordo. Nosso casamento pede socorro, mas você continua com seus adultérios. Parece que dá uma ideia aí de adversidade, né? Pede socorro, mas você faz algo contrário. Mas a banca colocou aditiva. Mas saiba que esse E, algumas vezes, pode ter a função de oposição. Pode ser também classificada como adversativa. O gabarito trouxe aditiva, se lá aparecer, eles vão considerar. Mas quando você vai estudar um pouquinho mais, quer ver? Estude um pouco mais, você vai ver que esse E também, ele pode ser adversativa. Ok? Gabarito aqui, letra B, aditiva. Tá? Que é o que as gramáticas trazem. Ah, o E aditiva, está dando ideia de adição. Mas a gente tem que analisar profundamente as frases. Ok? Próxima. Deus, rogai por nós. Na frase, podemos dizer que o uso da vírgula é, aqui, ó, Deus. Certo? Primeiro, o que esse Deus é aqui? Sintaticamente falando, Deus aqui, gente, é o que a gente chama de vocativo. O que é um vocativo? Vocativo é quando você faz um chamamento a quem você está se dirigindo. É quando você faz um chamamento ao seu interlocutor, ao seu ouvinte. Mãe, tem açúcar aí? Esse mãe é um vocativo. Pessoal, não esqueçam a atividade. Esse pessoal é um vocativo. E, em regra, o vocativo sempre vem isolado por vírgula. Então, qual é o nosso gabarito? Essa vírgula, ela é obrigatória, já que isola o aposto? Não, não é aposto, é um vocativo. É uma vírgula que é facultativa? Não, ela não é facultativa. Ela é obrigatória. É obrigatória, já que isola um aposto? Sim, nosso gabarito da 12 é a letra C. Vírgula obrigatória para isolar o vocativo. O vocativo é um chamamento. Aqui no meu canal, eu tenho aula que eu falo de aposto e vocativo. Você pode dar uma olhada e aprofundar um pouco mais sobre esse assunto. Tranquilo? De boa? Você está conseguindo aí, está acertando tudo, está gostando,
Porque tem aluno que vem assistir às aulas e não consegue fazer as questões porque fica admirado com a beleza do professor. Aí, em vez de fazer as questões e aprender, fica me olhando. Então, preste atenção, tá? Não se desconcentre com a minha beleza, ok? Você vai passar no concurso e quando passar vai mandar o Pix aqui pro professor em agradecimento. Vamos lá. Vou até colocar os meus óculos para ficar mais feio, para ver se você consegue se concentrar aí. Vamos lá. Assinale a alternativa correta quanto à concordância nominal. Concordância nominal. Concordância nominal e regência verbal. Ó, concordância, tanto faz. Concordâncias verbal e nominal. Regências verbal e nominal é um assunto recorrente na banca Funatec. Anota aí. Estudar concordância e estudar regência. Sempre tem questões sobre isso. Ok? Vamos lá, então. É proibido a entrada? Não, gente. Se tem aqui o determinante, era para ser é proibida a entrada. Não é a letra A. Mesmo assim, ela ficou meia confusa. Epa, a gente não usa meia no sentido de pouco. Isso é errado, viu, gente? Meia só se for a meia de sapato, só se for de tempo, tá? Ela ficou meio confusa. Tá errado. Não é meia, não existe isso. Eu estou meia cansada. Não, eu estou meio cansada. Ok? Meia hora, aí sim. A minha meia está suja, aí sim. Mas eu não uso meia como advérbio, tá? De um pouco. É proibida entrada? Não, aqui seria é proibido, tá? Já que não tem determinante aqui. Você tem motivos bastantes para agradecer. Bastantes aqui não é advérbio. Bastantes aqui é um pronome definido. Eu posso substituir por muitos, ó. Você tem motivos ou muitos motivos para agradecer. OK? Então, nesse caso, como não é advérbio, é um pronome, ele acompanha a palavra motivos. Não é isso? Então, nosso gabarito aqui é a letra D. Bastantes. Tá? Uma dica de você saber se é bastante ou bastante, substitui por muitos ou muito. Se ficar muito, é bastante, no singular, porque é um advérbio. Agora, se der bastantes, é porque isso não é um advérbio, mas um pronome indefinido. Ok? Bastantes. E uma outra dica é, quando estiver se referindo a nome, no caso aqui, ó, motivos. Motivos é nome. Advérbio nunca se refere a nome. Então, vai ter que pluralizar. Ok? Agora, se tivesse se referindo a um verbo, aí seria advérbio. Ó, motivos é substantivo. Está no plural. Então, bastante está se referindo a esse substantivo. Então, não pode ser advérbio, que é invariável. Então, essa palavra tem que acompanhar a palavra motivos, que é substantivos, porque ela é um pronome definido. Agora, se estivesse se referindo a um verbo, seria advérbio e ficaria no singular. Ok? De boa? Vamos lá. E a 15, eu acho que é a última, né? Do nível superior. Vamos lá. Bem legal essa questão. Os vigilantes passam a noite no pátio da escola. Os vigilantes passam a noite no pátio da escola. Qual é a diferença aqui, galera, dessas frases? Ah, professor, é que esse primeiro aqui não tem um acento grave para fazer a crase, e aqui já tem, né, o acento grave formando crase. Mas tem diferença de sentido? Tem. Ó, aqui, ó, os vigilantes passam a noite no pátio. Significa que eles pernoitam, né? Eles passam a noite toda, uma pernoite ali, a noite toda. E quando, na segunda, eles passam à noite, ou seja, significa que eles só passam lá à noite, mas não ficam a noite toda. Nesse horário da noite, eles passam lá, mas não diz que eles ficam lá a noite toda. Ok? Podemos dizer corretamente que, vamos lá, na frase 2 é possível dizer que os vigilantes ficam a noite inteira? Não. Na frase 1 é possível dizer que os vigilantes pernoitavam a noite, e isso mesmo. Na frase 1 é possível dizer que eles passam a noite toda, pernoitam, né? Na frase 2, os vigilantes passam mais tempo no pátio. Não, 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 não. As frases têm mesmo sentido? Claro que não. Então, nosso gabarito aí é a letra B. Bem interessante. Você percebe
como um acento, né, muda tudo. Por exemplo, comer à mesa, com o acento grave, que você está comendo aqui, né? É o lugar onde você está. Agora, comer à mesa já significa dizer que você vai comer à mesa, literalmente. A mesa vai ser a sua comida, se não tiver o acento grave. Olha como a crase muda tudo, né? A crase não, né? O acento grave que forma o fenômeno, porque crase é o fenômeno, tá? É o fenômeno da preposição com o artigo a, certo? Ou também os pronomes demonstrativos, aquele ou aquela. Mas olha como muda totalmente o sentido da frase, tá? Olha como traz mudança. Eu acho que essa não é a primeira questão da banca Funatec que eu percebo essa brincadeira que eles fazem com esse acento, tá? Então fique de olho. Ok, vamos então agora para nível superior, nível médio. Talvez você estava assistindo nível superior, você diga, eu não vou mais assistir. Não seja tolo ou tola. O nível é diferente, mas o assunto é o mesmo. Então vamos até o fim, faça todas as questões. Ok? Vamos lá. Destaque a alternativa que não contém um caso de uso, não contém um caso de acento diferencial nos termos do novo acordo ortográfico. Qual é o caso, gente? Se você, essa banca, sempre eu já percebi que ela traz alguma coisa sobre o novo acordo ortográfico. Novo ele não é mais, né? Já é bem antigo, mas a gente chama de novo porque é o último. Mas se você desconhece as regras, as mudanças quanto ao hífen, quanto à questão do acento diferencial, dê uma pesquisada, já anota aí. Novo acordo ortográfico. Qual é aqui? A gente tem a diferença entre pode e pode, sim. Por e por verbo, né? Verbo pôr do sol e preposição. Agora, para verbo e para preposição, não, gente. Isso aqui não está dentro do acordo, tá? É para os dois, não tem isso aqui não, tá? De boa, esse aqui nem existe lá, tá? Esse aqui já existia antes mesmo do acordo. Então, é a letra C, tá? O nosso gabarito. Tranquilo? Assista não, pesquise mais sobre o novo acordo ortográfico, caso você tenha dúvida do que mudou, do que não mudou, tá? Outra palavra aí, nível médio, mesmo assunto, ortografia. A escrita correta da palavra, segundo a norma culta, é notada na seguinte alternativa. Ou seja, onde está correto? Onde está segundo a norma culta? Qual é? Qual é que está aqui segundo a norma culta? Ufanismo, não, é com U, não tem esse H. Abduzir, não tem esse I. Elucubrações, é essa. Porque procrastinar está errado, é procrastinar, que é você adiar. Nosso gabarito aqui é a letra C, tá? Tranquilo? De boa? Deu para entender? Então, vamos seguir. Talvez você agora esteja aí ouvindo os cachorros latindo, são os cachorros dos meus vizinhos, né? Eu não tenho cão, não tenho cachorro, mas meus vizinhos têm, às vezes eles latem e parece que está dentro da minha casa. Mas se a gente for reclamar, nós é que nós somos errados, viu? Que as pessoas dizem assim, tá na minha casa, mas chega na casa do outro, né? E incomoda o outro que não tem animal. Mas vamos lá, te acalmou agora. Vamos lá. Assinale a alternativa com erro, olha só, com erro ortográfico. Vamos lá, onde tem aqui um erro ortográfico, gente? De cara você já vê que é qual letra? Deboche, né, gente? Deboche é com CH. Aqui, ele quer que tem erro. Bege, tá correto. Mussarela também, majestade, aqui com J mesmo. Então, questão bem fácil, né? Deboche. Você já mandou deboche para alguém? Já debochou de alguém? Né? Deboche eu não gosto muito, não. A pessoa séria, ela fala logo a verdade, não fica com isso, não. Não jogue deboche. Não fala isso, não faça isso. Viu? Não faça isso. Questão número 10. Assinale a alternativa que contém uma divisão silábica correta. Olha só, questão de divisão silábica. Você sabe o que é sílaba? Como é que se dá a divisão silábica? Vamos lá.
Sílaba são as emissões de ar que você usa para pronunciar uma palavra. Por exemplo, para eu falar a palavra divisão, divisão, eu usei 3 sílabas, 3 emissões de ar. E aí eu vou dizer que essa palavra ela é trissílaba, porque ela tem 3 sílabas. Pé, só uma sílaba. Monossílaba. Anota aí que isso pode cair. Tem uma sílaba, a gente chama de monossílaba. 2 sílabas, por exemplo, contém 2 sílabas, a gente chama de sílaba. E se tiver 4 ou mais sílabas, como é o caso aqui, ó, alternativa, 5 sílabas, eu chamo de polissílabas, se tiver 4 ou mais sílabas. Só que aqui ele está perguntando quanto à divisão silábica, ele quer saber a divisão. A divisão. E aí eu já te aproveito para te dar uma dica. A vogal, as vogais, elas são a base da sílaba. Uma consoante não fica sozinha em uma sílaba, ela se une. Por exemplo, vamos lá aqui. Ó. Ó. Esse S era para estar aqui. Absurdo. Água. Não, é água. Isso aqui é junto. Tá? Certo? Ciúme. Não, ele colocou aqui junto, ó, mas tá errado. Ó. Certo? Tá errado. Ó. Ciúme. O único correto aqui, ó, alternativa que contém uma divisão silábica correta, é aqui, ó. Tá. Ok? Tranquilo? A palavra cog, eu vou tentar escrever aqui, ó. Cognitivo. Tá correto isso aqui, gente? É claro que não. Tá errado. Ó. A vogal é a base. É a base. A vogal é a base da sílaba. Eu não posso deixar esse G aqui sozinho. Então, ele vai se unir a essa outra. Então, o correto é cog, ó, na hora da divisão. Apesar de você falar cognitivo, mas na hora da divisão silábica o correto é essa aqui. Isso aqui já caiu em prova e muita gente errou. Ok? Esse é o correto. Forma correta. Se junta. E se te perguntarem quantas sílabas tem, você vai dizer que tem 4 sílabas. Porque a vogal é a base. 1, 2, 3. Por mais que você diga cognitivo, 5, mas para fins formais, você vai dizer que tem 4 sílabas. Ok? Porque a vogal, ela não pode, esse G não pode ficar sozinho aqui. Certo? Fica a dica aí para você. Gabarito aqui, nosso gabarito, letra D, né? A única correta. Vamos seguir. Marque a alternativa que contém uma correspondência correta entre singular, ó, correspondência correta entre singular e seu respectivo plural. Uma correspondência correta, tá? Guardião, guardiãos. Não, é guardiões. Tá errado. Qualquer, qual o plural de qualquer? É qualqueres, é quaisquer, tá? Tá errado. Pôr do sol, pores dos sóis? Não. Tá errado. Ok? Quando tem aqui, seria pores do sol, tá? Hambúrguer, hambúrgueres. Letra D, nosso gabarito aqui da questão número 11, tá? Letra D. Tranquilo? Letra D. Certo? Então, regra aqui dos plurais, né? Já coloca aí para você estudar plural das palavras. Caso você tenha aqui errado ou não tenha conseguido, certo? Seria pores do sol. Hambúrguer, hambúrguer, certinho. De boa? Figuras de linguagem. Se você não sabe o que é isso, anote. Aqui no canal eu tenho um vídeo com algumas, não são todas, mas já coloca aí para você estudar. É um assunto que sempre está presente na banca Funatec. Ok? Figuras de linguagem. Então ele pergunta aqui, ó.
No trecho da música de Renato Teixeira e Almir Sater, eu acho que é essa, eu não sei, conheço. Conheço a música, mas não sei. Ando devagar, porque já tive pressa. Leve esse sorriso, porque já chorei demais. Né? Não é mais ou menos assim? Ando devagar, porque já tive pressa. Levo esse sorriso, porque já chorei demais. Eita, professor, o senhor é o diacho mesmo, né? O senhor, além de ser bonito, ainda é cantor. Pois é, pois é. Qual é a figura de linguagem aqui, gente? Olha só. Existe uma figura de linguagem que consiste em usar palavras que são antônimas. O que são palavras antônimas? São palavras de sentidos opostos, certo? Essa figura de linguagem eu chamo de antítese, que é o caso aqui, ó, devagar e pressa. Sorriso, chorei. É uma antítese, tá? Metonímia é quando você usa o nome da marca no lugar do produto. É uma mudança de nome. Ah, eu só uso Rexona. Você usa o desodorante, mas Rexona é o nome da marca. Ok? Hipérbole é um exagero. Estou morrendo de fome. Já falei 1 milhão de vezes. Você demora um século para se vestir. Isso é hipérbole, exagero. Eufemismo é quando você suaviza algo, você tem algo muito chocante para dizer, você suaviza. Para você não chamar alguém de mentiroso, por exemplo, você diz assim, você faltou com a verdade. Para não dizer que alguém morreu, você diz, ele partiu dessa para melhor. Isso é eufemismo. Ok? Aqui no canal eu tenho vídeos que eu falo de algumas, eu acho que pelo menos umas 8 ou 9 figuras, tá? Vamos lá, vamos seguir. Olha só, interessante, ó. Vícios de linguagem são expressões ou construções linguísticas contrárias às regras da gramática normativa. Eles correspondem devido à falta de atenção do enunciador ou do seu desconhecimento da norma culta. Tá? Assinale a alternativa que não contém um exemplo de vício de linguagem. Ó. Não é um vício de linguagem. E aí, gente, qual aqui não é um vício de linguagem? Só pode ser a letra B, que é anáfora. Anáfora é um recurso de referenciação. Quando você usa um termo para se referenciar a outro. Isso é correto, não é um vício de linguagem. Por exemplo, o professor Cristiano tem ensinado língua portuguesa. Ele resolve questões da banca Funatec. Esse ele é uma anáfora, porque faz referência a um termo que eu já usei, que no caso é professor. A anáfora evita uma repetição de um termo. Ok? Vamos lá. Marque a alternativa que contém um advérbio de modo. Olha só, advérbio de modo, tá? Advérbio. O advérbio é uma palavra que indica uma circunstância. De modo, modo lembra a forma como foi feito algo. Ok? Então vamos lá. Mudarei demais com essa colisão de mundos. Mudarei demais com essa colisão de mundos. Está parecendo que é essa, mas vamos ver. Não, não pode ser não. Mudarei bastante. Não é de modo, é de intensidade, né? Então não é a letra A. Demais dá ideia de intensidade. Ele quer um advérbio de modo. Então não pode ser a letra A. Talvez eu vá com você. Talvez é um advérbio que traz ideia de dúvida. Não é a letra B. Ele quer de modo. Ó, um advérbio de modo. Certo? Os celulares evoluem rapidamente. Ou seja, a forma, o modo como os celulares evoluem. Tá? Então, gabarito letra C. Só pode ser a letra C. As mulheres sempre estão zangadas. Esse sempre aqui dá uma ideia de é um advérbio de tempo, né? Ok? Então, o nosso gabarito é a letra C. C de Cristiano. Olha só. Questão número 15. Sujeito. Você sabe o que é um sujeito predicado? Aqui no canal eu tenho um vídeo sobre isso. Dê uma olhada. Entendo o que você diz. Apenas não me importo. Na frase, podemos dizer que o sujeito é. Essa questão ela foi anulada, tá? Foi essa questão que foi anulada? Teve uma questão que foi anulada aqui. É a questão número 15? Ela foi nula. Por quê? Porque aqui, ó, ele não diz quem é o sujeito. Entendo. Quem? Eu. O que você diz. Apenas não me importo. Eu não me importo.
Aqui seria sujeito oculto. Só que, ó, o sujeito está oculto. Só que não ficou claro na frase. A frase tem dois sujeitos. Aí não ficou claro se é na primeira oração, se é na segunda oração. Então eles anularam, tá? Tranquilo? Essa questão aqui foi nula, tá? Na banca. Mas se a gente fosse responder, foi por isso, porque tem duas orações, eles não especificaram qual era a oração, tá? Nível fundamental, se você vai fazer para nível fundamental, pensa que eu esqueci de você? Não, você vai passar, vocês vão passar nessa prova. Vamos lá. A palavra destacada em geralmente uma figura pública é acentuada pela mesma razão que a seguinte palavra abaixo. Olha só, pública, ó, eu estou escrevendo com o mouse, viu? Pública. Então, por isso que tá feio assim. Pública. Tá? Pública tem 3 sílabas, é uma palavra trissílaba. E aqui é o seguinte, as regras de acentuação, elas obedecem à tonicidade da palavra. Geralmente eu vou conferir da última, ó, última sílaba, penúltima, antepenúltima. Qual é o nome da última sílaba? Deixa eu ver se você lembra. Fala bem alto para eu ouvir. Oxítona, tá? Aqui, ó, uma palavra oxítona. Razão. A sílaba mais forte é a última. Então, eu digo que essa palavra aqui é uma palavra oxítona. Ok? Mesma. Mesma. A sílaba mais forte aqui é mes. Então, ó, última não é a última, senão seria oxítona. É a penúltima. Então, eu digo que essa palavra é uma palavra paroxítona. Agora, pública. Se a palavra tiver acentuada, a sílaba mais forte é onde está o acento. É onde está o acento ali. Ó, pública. Não é o K, que é a última, não pode ser oxítona. Não é o bli, não pode ser paroxítona. Então, essa palavra ela é o quê? Ela é uma palavra proparoxítona. E a regra diz que todas as palavras proparoxítonas são acentuadas. Dê uma lida aí, pesquise sobre acentuação das palavras. A regra diz que todas as proparoxítonas são acentuadas. Então, qual é? Ó? Consequência. Não, não pode ser consequência, tá? Porque ela está numa posição paroxítona. Caráter. Não, está na posição paroxítona. Pública é uma palavra proparoxítona. Proparoxítona. Última. Olha, tá aqui o nosso gabarito. Última. Ela é a última. A penúltima. A sílaba mais forte é a antepenúltima. Quando é a antepenúltima, ela é proparoxítona. E todas são acentuadas. Então, a única que segue a mesma razão de pública é última. Parabéns é oxítona. Tranquilo? Se ficou dúvida, vamos estudar mais esse assunto, tá certo? Desculpa. Tomar água aqui. Assinale a alternativa ortograficamente correta. Você percebeu aí, você que está assistindo? Ah, mas eu vou fazer para nível superior. Ah, eu vou fazer para nível médio. É uma questão de acentuação que pode cair em qualquer área. Então, se você ficou até agora aqui estudando, mesmo que você vai fazer para nível superior, você está de parabéns. Você está de parabéns. Que é um assunto, vai mudar o peso da questão, o nível, né? Mas o conteúdo é o mesmo. Não seja bobo, tá? Conhecimento nunca é demais. Se você já está no vídeo, fique até o final. Assinale a alternativa ortograficamente correta. A banca ama isso, né? Qual é que está correta? Gente, essa questão aqui pode pegar você, porque você aprendeu a vida toda, inclusive comprou o produto com maisena com Z. Aí você diz, não, isso aqui está errado. Mas está errado, mas ela está certa. Maisena é com S mesmo, porque a regra diz que o S entre duas vogais tem som de Z. Então, o produto maisena tem um erro ortográfico. Era para ser com S, alguém colocou com Z. Rigidez aqui, deixa eu ver se eu coloquei. Não.
Rigidez é com Z, enxurrada é com X e retrocesso aqui também está errado. Ok? Tranquilo? Retrocesso. Tranquilo? Que era para ser assim, era CESSO. Processo. Então, a única correta é a letra A. Essa banca gosta de colocar esse tipo de questão. Todo mundo acha que maisena é com Z. Ah, meu Deus, ia colocar que era enxurrada, né? Muitos eu acho que marcariam enxurrada, se você não marcou. Mas maisena, o correto, mesmo ortograficamente, é com S. Em qual das alternativas a divisão silábica apresentada está incorreta? Olha só, a divisão silábica que a gente viu lá no nível médio. Foi no nível médio? Eu acho que foi. Divisão silábica. Ela quer qual que está incorreta, tá? Vamos lá. Água, certinho. Tá certo. Dinheiro, NH, né? O dígrafo aqui fica junto. Ciúme, aqui tem um erro, tá incorreto, gente. É ciúme, disciplina, certinho. Então, oitava aqui, letra C. De boa? Tranquilo? Tá conseguindo compreender? Você que vai fazer para o nível médio? Vamos lá. Tranquilo? Vamos lá. Marque a alternativa que contém um substantivo abstrato. Você sabe o que é um substantivo abstrato? Deixa eu ver se eu coloquei a aula aqui. Não. Existem vários tipos de substantivo. Primitivo, derivado. Vamos falar do substantivo concreto e abstrato. O substantivo abstrato indica sentimentos, emoções, sensações. E, normalmente, alguns professores costumam dizer que o abstrato é aquilo que depende de você para que exista. Raiva, depende de você. É abstrato. Já o substantivo concreto são as pessoas, os lugares, os objetos que não dependem da gente, tá? Então, ele quer saber qual alternativa contém, olha só, qual alternativa contém aqui um substantivo abstrato. Sonhei, eu acho que ele deveria marcar, né? Porque, enfim, mas não marcou. Sonhei com um dragão. Dragão aqui, gente, é um substantivo concreto, né? Concreto, não é S. Preciso de um pouco de sol. O sol também é concreto, não é S. O castelo finalmente caiu. O castelo aqui também é uma construção, é concreto. A verdade está lá fora. A verdade aqui, ó, é um substantivo abstrato. Ok? Verdade. Tranquilo? Qualidades, emoções, sentimentos, ações são substantivos abstratos. Assinale a alternativa em que não há um substantivo derivado. Foi essa questão que foi anulada? Teve uma questão que foi anulada. Não sei se foi essa aqui. Que não há um substantivo derivado. Deixa eu ver se foi essa aqui. Foi... Como é que eu faço? Eu pego a prova, eu respondo, viu, gente? Para vocês saberem, eu pego a prova, eu respondo e depois vou ver se eu acertei. Na maioria não, eu acerto todas. Às vezes tem uma ou outra que eu discordo da banca, do gabarito da banca, tá? Essa daqui não foi anulada. Ele quer saber onde não há um substantivo derivado, tá? Estou sempre em busca. Ele fala aqui de felicidade. Primeiro, essa questão ele não marcou. Aqui eu tenho felicidade, busca, em busca. Né? Então, a gente não sabe. Felicidade não é derivado. Este é o fim, tá, do seu reinado. Aqui eu tenho fim e reinado. Qual das duas ele está falando? Reinado vem de reino. E aí, mas será que é fim? Odeio este perfume floral. Floral aqui também, ele disse que não é. Ele colocou como gabarito aqui a banca que cantina não há um substantivo derivado, né, em cantina, que não é derivado. Letra D. É uma questão que eu discordo da banca, é uma questão confusa, porque tem alternativas que tem mais de um substantivo e a gente não sabe qual que ele está perguntando, como é o caso ali da letra B. Uma questão, mas o gabarito trouxe aí a letra D. Né? Como se cantina, assinale a alternativa em que não há um substantivo derivado, como se cantina fosse um substantivo primitivo, tá? Tranquilo?
A banca é um pouco confusa mesmo às vezes. Questão um pouco difícil, tá? Essa daqui, ó. Assinale a alternativa em que não há correspondência correta entre locução adjetiva e o seu adjetivo. O que é locução adjetiva? É quando eu tenho uma preposição com substantivo que representam um adjetivo. Por exemplo, amor, amor materno. Materno é adjetivo, correspondendo à mãe, caracterizando o amor dessa mãe. Agora eu digo assim, amor de mãe. De mãe agora é uma locução adjetiva, que equivale ao substantivo materno. Amor paterno. Paterno é adjetivo. Está caracterizando pai. Está caracterizando o amor, né? Está caracterizando amor. Amor paterno. Paterno é adjetivo que caracteriza esse amor. Agora, se eu digo amor de pai é uma locução adjetiva, porque equivale ao adjetivo paterno. Certo? Então, aqui, onde não há, certo? Uma correspondência. Ele quer saber o quê? Em que não há correspondência correta. Não há correspondência correta. Vamos lá. De campo a campestre? Sim, gente. Aqui está certinho. Ele quer a errada. Não há correspondência correta. Não há correspondência correta. Ele quer onde está errado. De ilha insolar? Sim. Certo? De sonho onírico? Sim, onírico, né? Quando a gente está estudando um pouco vanguardas europeias, esses assuntos a gente vê isso. Onírico tem a ver com sonho. De verão é hibernal? Não, hibernal é do inverno, né? Então, aqui, ó, letra D é a única que não corresponde aí, corretamente. Questão um pouco difícil, se você não tiver conhecimento, tá? De locução e de adjetivo. Então, se você errou isso aqui, já anota aí para você estudar. Questão 12. Assinale a alternativa em que é possível verificar um pronome indefinido. O que é um pronome indefinido? É aquele pronome que ele indefine o ser, você não sabe a quantidade correta. Por exemplo, muitos professores dão aula na internet. Esse muitos é um pronome indefinido, eu não sei a quantidade correta. Certo? Então ele quer saber aqui, ó, 12. Ninguém é igual a ninguém. Tudo indica que aqui essa 12 é a letra A. Ninguém. Eu não sei exatamente quem é, tá? Via coisas incríveis para aquele lugar. Aquele é pronome demonstrativo. Este, esse, aquele são pronomes demonstrativos. Já nota, viu? Porque, de repente, a tua prova ele pode te pedir assinar a alternativa em que é possível verificar um pronome demonstrativo. Você já vai saber nessa aula. Pronome demonstrativo, aquele, aquela, isto, isso, aquilo, este, esta, é demonstrativo. Não é essa. Ele é uma pessoa insuportável. Ele é pronome pessoal do caso reto. Ele, ela, eu, tu, ele, nós, vós, tá? Faz parte dos nossos maiores medos. Nossos aqui, ó, é pronome possessivo. Quais são os pronomes possessivos? Seu, sua, meu, minha, nosso, nossa, nosso, nossas. Então, aqui, ó, ninguém é um pronome demonstrativo, porque eu não sei a quantidade correta, tá? Letra A. Aproveitei e já te dei uma aula aí de pronomes para você já ficar por dentro, tá? A partir da classificação de acordo com a conjugação, podemos dizer que o verbo ir, ó, verbo ir é um verbo irregular, anômalo, defectivo ou abundante. Aqui eu acho que eu trouxe uma aula para te ajudar, tá? Tipos de verbos. Verbos regulares, eles não alteram radical. O que é o radical, gente? É a base do significado. Ó. Veja aqui, ó. Eu canto, tu cantas, ele canta, nós cantamos, vós cantais, eles cantam. Existe uma parte que não mudou, que ficou imutável. Essa parte eu chamo de radical do verbo. Ó. Cante. Pode perceber. Então, esse verbo, o verbo cantar, é tido como um verbo regular, porque não altera o radical. Tranquilo? Continuando. Verbos irregulares são aqueles que alteram o radical. Por exemplo, eu ouço, tu ouves, ele ouve. Ó, houve uma alteração do radical. Então, o verbo ouvir é um verbo irregular. De boa? Temos os verbos anômalos, que são aqueles que têm mais de um radical. Como é o caso do nosso gabarito aqui, ó, do nosso verbo ir.
tá? Por exemplo, o verbo ser, eu sou no presente, no futuro, serei, seja, já é imperativo, era, já é pretérito. Vocês estão entendendo? Então ele mudou o radical completamente. Tem mais de um radical. Verbo ir, eu vou, fui, irei, tem mais de um radical. Então o verbo ir, que é aqui a nossa questão, é um verbo anômalo. Marque aí, anômalo. Certo? E abundante, eles têm duas ou mais formas, aceito ou aceitado, limpo ou limpado. São abundantes. Né? Elas têm dois particípios. Lembra daquela questão lá do começo que eu falei dos particípios? Tem uns que terminam com ado, ido, e outros que são assim, ó, aceito, limpo, enfim. Então, gabarito, gente, letra B. Anota essa aulinha aí, ó, porque pode cair perguntando de outro verbo que é irregular, por exemplo, ou anômalo, ou abundante, tá? Vamos lá. A demora era tanta que desisti de esperar. Podemos dizer que a palavra destacada pode ser classificada como, ó, esse que. A demora era tanta que desisti de esperar. E aí, galera? Eu acho as questões fundamentais um pouco mais difíceis que as outras. Vocês estão achando? Parece que elas são mais difíceis. Esse que, ele não é uma preposição. Ele não é um pronome relativo. Ele não é uma conjunção final, ele é uma conjunção consecutiva. Letra D. Ó, a demora era tanto que qual foi a consequência? Que desisti de esperar. Aqui eu tenho uma oração principal e aqui eu tenho uma oração subordinada, adverbial, o quê? Concessiva, ou consecutiva, porque ela dá a ideia de consequência em relação à oração principal. A demora era tanta que qual foi a consequência disso? Que desisti de esperar. Ok? Se você não sabe o que é isso, já anota estudar conjunções, os tipos de conjunção. E a última questão, que inclusive tem aulinha aqui pra gente, é a seguinte, ó. Daniel chegou ofegante à exibição. Nesta frase, podemos dizer corretamente que temos um predicado. O que é o predicado? Já falei sobre isso aqui. Existe sujeito e predicado. Sujeito e predicado são denominados de termos essenciais da oração. O sujeito é de quem eu falo, de quem eu declaro alguma coisa. Por exemplo, o professor Cristiano é bonito. Quem é bonito? Professor Cristiano. Isso é o sujeito. Ok? O predicado é o que eu digo do sujeito. É bonito. Isso é o predicado. De boa? Existem 3 tipos de predicados. Vamos lá? Existe predicado verbal, existe predicado nominal e existe predicado verbo nominal. Qual é a diferença? No predicado verbal, ele tem seu núcleo, é um verbo nocional, ou seja, ele vai indicar uma ação. Certo? Vamos ver aqui, ó. Daniel chegou ofegante. Ó, chegou. Ah, é um verbo nocional. É um verbo de ação. Será que é verbal? Vamos ver. O predicado nominal tem em seu núcleo um verbo de ligação, indica estado, característica. Por exemplo, essa frase que eu disse, o professor Cristiano é bonito. É um predicado nominal, porque esse verbo não indica ação, ele indica apenas uma característica minha. Então, é bonito é um predicado nominal. Lá não tem um verbo de ligação. Ó. Olha só. Chegou, só tem um verbo chegar, que indica uma ação. Não tem um verbo de ligação para ser nominal. E o terceiro? Tem 2 núcleos. Tem um verbo e um nome, que normalmente é uma característica. Tem uma característica lá, para ser predicado verbo nominal, a dica é, tem um verbo de ação e uma característica. Vamos ver se tem lá. Daniel chegou ofegante. Quem foi que chegou ofegante? Daniel. Daniel é o meu sujeito. Chegou ofegante é o meu predicado. Certo? Chegar é um verbo de ação. Ofegante é uma característica de Daniel. Ora, aqui tem um verbo de ação e uma característica. Então, eu digo que esse predicado é um predicado verbo nominal, quando isso aqui acontece. Ok? Ok?
O professor falava chateado. Predicado verbo nominal. Falar é uma ação e chateado é uma característica. Predicado verbo nominal. Predicativo do sujeito é quando eu tenho, só vai acontecer quando o predicado for nominal. Como eu disse, o professor Cristiano é bonito. Quem é bonito? Professor Cristiano. Sujeito. É verbo de ligação. Que tipo de predicado é esse? Nominal. Bonito é o que eu chamo de predicativo do sujeito, porque é uma característica do sujeito. Só vai haver com o predicado nominal. Tranquilo? De boa? Aqui a aulinha para vocês, ó. Aqui, ó, tipos de predicado. Vamos só para a gente... O STF votou a favor da legalização do aborto. Quem votou? O STF. Votar é um verbo nacional, indicação. Isso aqui é um predicado verbal. PV, que a gente chama PV. O presidente Lula está doente. Quem está doente? Presidente Lula, sujeito. Está doente, verbo de ligação aqui, ó, indica no estado. Então, aqui eu tenho um predicado nominal. Doente é um predicativo do sujeito, porque é uma característica de Lula. A garota falou angustiada sobre o ocorrido. Quem falou angustiada sobre o ocorrido? A garota. Isso aqui é o meu sujeito. Falou angustiada sobre o assunto. Ó. Falou é um verbo de ação. Angustiada é uma característica da garota. Então, aqui eu tenho o quê? O que eu tenho aqui? Eu tenho um predicado, verbo, nominal. Certo? E aí, eu já aproveito para corrigir um erro. Eu disse que só tem predicativo do sujeito com verbo de ligação. Errado, porque angustiada aqui, deu uma louca aqui no professor. Angustiada aqui é uma característica do sujeito, tá? Então, isso indica que o predicativo do sujeito é uma... O que você tem que saber? Predicativo do sujeito é uma característica do sujeito que vai aparecer lá no predicado a maioria das vezes, tá? Então, esqueça, apaga que eu falei que é só com verbo de ligação. Não. Tranquilo? Pode aparecer no predicado verbo nominal. Tranquilo, pessoal? Então eu fico por aqui, espero que você tenha aprendido, tenha gostado. Comenta aí quantas você acertou. Se inscreva, ative o sino, forte abraço e você vai passar no concurso. Até a próxima!